E aí, nono ano, vamos a mais uma aula? A nossa aula de hoje é mais uma revisão sobre a tabela periódica. Por quê? Porque a tabela periódica, ela é a base da química. Então a gente precisa entender muito bem como funciona a tabela periódica, para poder a gente dar início às novas atividades relacionadas com química. Então, essa aula vai ser só de tabela periódica, ok? Então, vamos lá. Até aqui, nós vimos muita coisa, mas tem uma coisinha que precisa ficar gravado na memória de vocês, que é a tabela periódica. Por quê? Porque a tabela periódica, ela é a base para nós entendermos o que vem pela frente. Virão outros assuntos de química que o aluno só vai saber fazer, resolver as atividades, se ele tiver a noção da tabela periódica. Então, ela é a base agora para que vem pela frente. Então, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos agora, nessa aula, tentar captar o máximo de informações sobre a tabela periódica. Ela é algo importantíssimo na vida do aluno, principalmente agora no nono ano, antes de vocês irem para o ensino médio, certo? Então, imagine agora uma prateleira cheia de livros. Nós temos livros na horizontal, nós temos livros na vertical. Então, assim, você se depara com uma estante cheia de livros. A tabela periódica é mais ou menos isso. Só que ao invés de livros, nós temos o quê? Nós temos elementos químicos. Esses elementos químicos, como eu já falei anteriormente, são os elementos que são achados, né, que foram descobertos durante anos na natureza. E existem aqueles que foram fabricados em laboratório. Só que a gente não vai falar deles agora. A gente vai falar só daqueles achados na natureza. E a maioria delas vem divididas também em cores. Por que em cores? Para diferenciar os metais alcalinos terrosos, os metais de transição, outros metais, né? E os não metais e os gases nobres. Aqui na tabelinha também eles mostram quando eles estão no estado sólido, no estado líquido, no estado gasoso. Então, nós vimos então que a tabela periódica ela é dividida em linhas e em grupos ou famílias. Então, nós vamos agora separar cada uma dessas famílias. Vou falar um pouquinho de cada uma delas, para que a gente possa, assim, se inteirar quando a gente olhar a tabela periódica, a gente já entender o que está sendo falado ali, na hora que vocês olharem para ela, ok? Então, vamos lá. Vamos começar aqui pela família dos metais alcalinos. O que acontece? Metais alcalinos, por que que é metais alcalinos? Aqui embaixo eu falo por quê. São chamados de metais alcalinos porque eles são elementos básicos, ou seja, base. Vocês ainda vão aprender isso sobre bases, ácidos. E nos metais alcalinos terrosos, eles têm essa característica base. Quem já ouviu falar em leite de magnésio? Aquele gosto de base que ele tem. Então, os elementos químicos dos metais alcalinos, eles têm essa característica de base. São formados pela coluna 1A, é a coluninha da tabela periódica. E nós temos o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio e o frâncio. E eles compõem, então, a primeira coluninha da tabela periódica. E eu até botei aqui em verde, circulei em verde aqui, para vocês verem que o hidrogênio, não é metal. Então, ele está aqui por ele compor o primeiro elemento da tabela periódica, né? Porque ele tem só um único próton, um único elétron. Então, ele tem que estar aqui no início da linha da tabela periódica. Mas ele não é metal, ele é um ametal. Aqui, a partir do lítio, nós temos os alcalinos terrosos, certo? Então, vamos agora para os alcalinos terrosos. Os alcalinos terrosos, eles compõem a família 2A. E terrosos porque óxidos, e por muito tempo eles foram chamados de terra, né? Elementos de terra. Então, nós temos aqui o berílio, o magnésio, o cálcio, o estrôncio, o bário
e o rádio. Então, nós vemos aqui que essa é a coluna 2A da tabela periódica. Nós fomos aqui, ó, a tabela periódica, aqui, ó. Olha eles aqui, ó. Então, família 2A, ou grupo, né? 2A. São família dos metais alcalinos terrosos. A família dos gases nobres, elas são bem especiais, vamos dizer assim, né? Especiais. Porque eles são os elementos químicos que são estáveis, ou seja, eles nem doam e nem recebem elétrons. Tirando o hélio, todos eles têm 8 elétrons na última camada, ou camada de valência. Então, eles já são elementos estáveis, eles não precisam nem doar e nem receber elétron. Então, eles são ditos como especiais da tabela periódica. Eles são estáveis, né? Aí eles são chamados de gases nobres, porque todos os elementos são gases nobres, porque eles não precisam, né, dessa troca de elétron entre eles, porque eles já estão estáveis no seu estado fundamental, já são estáveis. Eles não precisam nem dar e nem receber elétron, certo? Então vamos ver um pouquinho eles aqui na tabela periódica, certo? Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio. O hélio é aquele gazinho que a gente enche balões de aniversários, né? É feito de gás hélio. É aquele gás que quando a pessoa respira, ela fica com aquela voz engraçadinha, né? Então é o gás hélio. O neônio, como nós vemos aqui, ele também é um gás nobre. O que acontece? Ele é aquele gás de letreiros luminosos, né, que ficam piscando. Aquilo ali é um gás que compõe aquela iluminação. E os átomos dos elementos da família dos gases nobres, todos eles, com exceção do hélio, como eu já falei para vocês, possuem 8 elétrons na última camada. Esta é a razão deles serem estáveis, ou seja, eles nem doam e nem recebem elétrons. A mesma, né, condição de temperatura e pressão. E nós temos aqui, ó, eles, na tabela periódica, eles são a família 18. Nós temos aqui os chamados elementos de transição. Por que transição? Eles estão entre os alcalinos e os alcalinos terrosos e os ametais. Eles estão ali entre as duas colunas, as primeiras colunas e as últimas colunas. Então, eles estão ali entre os elementos de transição. As propriedades deles são intermediárias entre metálicos e não metálicos. Então, eles ficam nesse intermediário. Aqui nós vemos esses elementos da família 3 até a 12. Nós temos os elementos de transição. Professora, mas por que tem esses aqui? Esses aqui são os elementos de transições internos. Para caber dentro da tabela periódica, tiveram que colocar eles aqui embaixo, porque senão eles não caberiam. E são elementos também achados na natureza, e tem elementos também que não são encontrados na natureza, são fabricados em laboratório. Então, eles compõem os elementos de transição internos, mas todos eles fazem parte, aqui na tabela periódica, dos elementos de transição, certo? Vamos lá. Aqui nós temos uma, duas, três, quatro, 5 coluninhas. Aqui, ó, a coluna 13, 14, 15, 16 e 17 da tabela periódica. Nessa parte aqui, nós vamos ter elementos que são metais e não metais. Nós chamamos de ametal. Eles aqui em verde, vendo aqui em verde, são os ametais. Aqueles das ligações que nós vimos na aula passada, as ligações iônicas e ligações covalentes. E mais as covalentes porque elas são ligadas entre eles mesmos, né? Entre os ametais com ametais. O que acontece aqui? Alguns deles são gases, como nós vemos o nitrogênio, o oxigênio, né? São gases. Outros são estado sólido. Esses aqui não são metais. Eles são elementos químicos que não fazem parte da família dos metais. Nós temos aqui o grupo 13, que é a família do boro, que é essa daqui, ó. Tudo isso aqui é a família do boro. A do carbono. Todos esses aqui são da família carbono.
família do nitrogênio, aqui a mesma coisa, todos fazem parte da família do nitrogênio. Aí aqui vem 2 nomezinhos, calcogênios e halogênios. O que seria isso? Vamos lá. O que que acontece aqui? A família 16 e 17, elas têm um nome específico. Como nós vemos aqui, a família dos calcogênios. O que seria isso? Recebe esse nome por causa da origem grega "calcos", que quer dizer cobre, ou seja, esses elementos aqui da família 16, eles, com exceção aqui do polônio, esses elementos aqui, eles têm uma facilidade para se ligar ao cobre, ao elemento químico cobre, né, que é um metal. Então, por eles terem essa facilidade de se ligar ao cobre, eles foram chamados de calcogênios, certo? E a família 17? A família 17 ela é formada pelos halogênios. Por que esse nome? Ele tem seu nome derivado do grego que significa formadores de sais. Ou seja, a família 17 ela tem uma característica específica, né, de formar sal. Como a gente até tem um exemplo muito legal, que é o NaCl. Lembra o NaCl? NaCl. O NaCl é uma ligação iônica, lembram? O sódio ele doava elétrons para o cloro, e o cloro e os dois se tornavam duas substâncias estáveis. E o NaCl nada mais, nada menos que o cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha. Então, o que acontece aqui? Acontece que os halogênios, eles são formadores de sal, ou seja, eles têm uma facilidade de formar substâncias salinas. Então vamos lá, aqui eu coloquei para vocês uma tabelinha para ficar mais fácil para vocês visualizarem cada família da tabela periódica. Então é isso. Nós vimos hoje um pouquinho da tabela periódica, só mesmo para poder tirar as dúvidas e vocês entenderem assim, como ela é dividida, como é que cada elemento é colocado em sua tabela. E a tabela periódica ela é muito importante para o estudo de química. Não só agora para o nono ano, mas quando vocês forem para o ensino médio. No primeiro ano do ensino médio, vocês vão precisar muito entender a tabela periódica. Então, através da nossa explicação, eu estou colocando um resumo para vocês conseguirem assim entender melhor a tabela periódica. Vou deixar duas questões para vocês responderem a respeito da tabela periódica e a gente depois corrige essas questões juntos, certo? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente vai sanando ela durante a semana. Então, ótima aula e até a próxima aula.